Estamos iniciando mais uma semana e nós vamos trabalhar sobre estrutura geológica, também chamada de províncias geológicas, né? Nós temos três tipos de províncias geológicas. Nós temos os escudos cristalinos, que a sua altitude varia de 601 a 2.990 metros de altitude. Nós temos as bacias sedimentares, com até 600 metros de altitude. E nós temos os dobramentos modernos, também chamados de montanhas, né? Presta atenção, a gente falou na aula anterior, que dobramentos modernos são montanhas, né? Que são acima de 3.000 metros de altitude. Lembrando que esse último tipo de província geológica aqui, dobramento moderno, ela não existe no Brasil. Então, no planeta inteiro, existem esses três tipos, mas no Brasil só se apresentam esses dois primeiros, escudos cristalinos e bacias sedimentares. Nós vamos estar explicando por que o Brasil não possui dobramentos modernos. Para a gente entender melhor, logo nesse início, falando um pouco aqui de dobramentos modernos, surgimento de montanhas, as montanhas surgem do encontro das placas tectônicas. Esse encontro aqui que nós chamamos de encontro de... Que tipo de encontro? Encontro convergente, quando as duas estão em rota de colisão. E uma placa tectônica, ela é submersa, certo? Para baixo, ou seja, a menor placa é empurrada para baixo. Uma parte dela é consumida pelo magma, que está no manto, mas a outra parte pressiona a placa tectônica de cima. E a placa tectônica de cima começa a dobrar. Por isso que o nome dobramentos. Quando dobra, aí, nesse sentido aqui, né? Vai dobrando, fazendo assim, surge as montanhas, certo? E por que o nome modernos? Porque esses dobramentos modernos, as montanhas, quer dizer que elas são novas. Mas dizer que elas são novas no tempo geológico, né, nesse tempo geológico, o tempo da natureza, quer dizer que ela tem de 100 a 300 milhões de anos, tá bom? E por que o Brasil não tem esses dobramentos modernos? Porque a nossa formação geológica ela é antiga, com mais de 500 milhões de anos. Então não existe mais montanhas no Brasil. Vamos falar aqui primeiramente dos escudos cristalinos, falando das características de cada um. Então, os escudos cristalinos que vai de 601 metros, como vocês viram no slide anterior, a 2.999 metros. Chegando a 3.000 metros já não é escudos cristalinos, é o quê? Dobramentos modernos. Então nós temos escudos cristalinos, são os terrenos mais antigos da Terra, do nosso planeta, formada no período pré-cambriano, ou seja, muito antigo. Presta atenção que um escudo cristalino ele já foi uma montanha. Mas, devido ele ser uma formação muito antiga, começou a passar pelo processo erosivo, por um intemperismo. Então ele tinha, digamos, uma montanha com 3.500 metros de altitude. Muito antiga, ela foi o quê? Sofrendo com a ação do vento, a ação do calor, da temperatura, das chuvas, e ela foi acontecendo o quê? O processo erosivo, o processo de intemperismo. Então aquelas rochas, elas foram o quê? Se quebrando, se soltando. Então aquelas rochas, elas foram retiradas, certo? De cima, e a montanha foi perdendo altitude. Quando essa montanha baixou dos 3.000 metros de altitude, ela deixou de ser montanha e passou a ser chamada de escudo cristalino. Por isso que é necessário que um escudo cristalino seja antigo, porque esse processo erosivo ele é muito lento. Veja aqui, ó. Ele vai, né, sofrendo o processo erosivo, as rochas vão se quebrando, esfarelando e elas vão sendo retiradas aos poucos. É um processo muito lento que demora milhões de anos, certo? Então, os escudos antigos ou maciços cristalinos são blocos imensos de rochas antigas. Esses dobramentos antigos, nas quais estão presentes rochas cristalinas. Que tipo de rochas? Nós falamos na aula passada dos tipos de rochas.
Nós temos rochas magmáticas, formadas pelo magma, metamórfica, que passou pela metamorfose, devido à pressão interna e o do calor, e rochas sedimentares. Então, os escudos cristalinos eles são formados de rochas, vocês podem até notar aí, formado por rochas magmáticas e metamórficas. Então, rochas cristalinas quer dizer que são rochas mais rígidas, ou seja, mais duras, são rochas magmáticas ou metamórficas. Nós temos aqui a Serra do Mar da Mantiqueira, ali em Minas Gerais, certo? É um tipo de escudo cristalino. Depois nós temos as bacias sedimentares. Veja, aquele resto de rochas que foi retirado das montanhas, e a montanha foi sendo rebaixada, transformando em um escudo cristalino, então aquele resto de rocha ele foi levado para algum lugar. Então ela é levado para onde? Um lugar mais baixo, né? É o sedimento, é o resto de rochas, que é colocado em um lugar mais baixo, formando as rochas sedimentares. Então aquele lugar vai sendo aplanado, né? Formando o quê? Uma bacia sedimentar. O próprio nome diz, bacias sedimentares. Então, essas bacias sedimentares são formadas de rochas sedimentares, ou seja, resto de outras rochas. Então, originadas pela deposição de sedimentos nas partes mais baixas. Sobre essa estrutura, pode estar em derrame vulcânico, né? Também. Sedimentos são substâncias depositadas nestas depressões. Depressões é um lugar o quê? Baixo, viu, pessoal? E as bacias sedimentares, elas têm no máximo 600 metros de altitude. Então, esses sedimentos são levados até o fundo dos oceanos, né? Pelos ventos e principalmente pelas águas das chuvas e dos rios. Pode ser no fundo dos oceanos, mas também pode ser numa depressão, sem que seja necessário ir pelos oceanos, né? Por exemplo, não é? Ali na Chapada do Apodi, nós temos ali rochas sedimentares, nós temos ali bacias sedimentares mais, certo? Naquele tempo, segundo a ciência, antigamente ali era um oceano, então era o oceano que levava o resto dessas rochas e depositaram ali. Mas pode ser que também não aconteça, não ocorra isso, né? Apenas o vento, a água das chuvas pode levar e não precisa passar pelo fundo dos oceanos. Então, está aqui nas bacias sedimentares, as rochas se organizam em camadas. Veja as camadas aí, de cores diferentes, né? Então, nós temos bacias sedimentares formada pela deposição de sedimentos nas partes mais baixas. Essas partes mais baixas nós chamamos de depressões. As bacias sedimentares são formadas de rochas sedimentares. Já as províncias geológicas do Brasil, né? Nós temos os escudos cristalinos, que existe no Brasil, de 601 metros a 2.990 metros, e as bacias sedimentares até 600 metros. Essas duas existem no Brasil. Essas províncias geológicas que existem no Brasil, elas contêm algumas riquezas minerais. Os escudos cristalinos contêm as riquezas de minerais metálicos. Que tipo de minerais metálicos nós encontramos nos escudos cristalinos? Nós encontramos ouro, diamante, ferro, alumínio, manganês, ou seja, minerais metálicos. Já nas bacias sedimentares, nós encontramos o quê? Minerais não metálicos. Nós encontramos petróleo, carvão, gás natural. Então é isso que nós encontramos nas bacias sedimentares. Já a terceira província geológica, dobramentos modernos, que não existe no Brasil. Então, dobramentos modernos é o que? São montanhas, certo? Que se originaram do choque, ou seja, do limite convergente de duas placas tectônicas. Então, uma placa dobrou, formando os dobramentos. Chamados de modernos, como eu já falei para vocês, porque eles são novos do ponto de vista geológico, no máximo 200 milhões de anos.
certo? O Brasil ele não possui esse dobramentos modernos porque a nossa formação geológica é antiga, ou seja, ela sofreu o rebaixamento com o processo erosivo. Há milhões de anos, nós não sabemos precisar, mas há milhões de anos o Brasil possuía montanhas. Para você ter uma ideia, o lugar mais alto do Brasil chama-se o Pico da Neblina, lá em Rondônia. Tem 2.995 metros. É muito próximo de ser uma montanha, né? Talvez há uns 50 milhões de anos atrás, aquilo tinha mais de 3.000 metros de altitude, então era uma montanha. Mas, devido ao processo erosivo, ele foi rebaixado e deixou de ser dobramento moderno, deixou de ser montanha e passou a ser escudo cristalino. Os dobramentos modernos no planeta, nós temos os mais famosos. Nós temos a Cordilheira do Himalaia. A cordilheira é uma região montanhosa, né? Região formada por várias montanhas. Então, lá na Cordilheira do Himalaia, nós temos as maiores montanhas do planeta e o pico mais alto do planeta, chamado Monte Everest, que tem mais de 9.000 metros de altitude. Ou seja, vai demorar muito para que a Cordilheira do Himalaia ela deixe de ser montanha, né? Talvez daqui a uns 200, 300 milhões de anos ela possa ser rebaixada. Lembrando que a Cordilheira do Himalaia ela ainda está ganhando altitude. Por quê? Porque a placa que está debaixo da outra, certo? Duas placas, a placa euroasiática e a placa indiana. Então a placa indiana está debaixo da placa euroasiática, ela está fazendo esse movimento, e a placa euroasiática ainda está dobrando, então ainda está aumentando. Alguns especialistas dizem que a cada 2 anos as montanhas lá ganham 1 centímetro de altitude, cresce 1 centímetro, certo? Então quando essa força parar, então ela parar aqui de subir, de elevar sua altitude, o que é que vai acontecer? Ela vai começar a sofrer o processo erosivo, mas é um processo lento, ela vai começando a sendo rebaixada, certo? E esse resto de rochas que sofre o intemperismo, ela vai ser depositada numa depressão, no lugar mais baixo, formando o quê? As bacias sedimentares. Veja que os materiais, eles não se perdem. Primeiramente, nós temos dobramentos modernos, então ele vai sendo rebaixado, chegando a uma certa altitude, deixando de ser dobramento moderno, né? Baixando dos 3.000 metros, se tornando um escudo cristalino. E esse resto que foi sendo rebaixado, ele não se perde, ele vai sendo depositado em uma depressão, formando as bacias sedimentares. Então preste atenção, as 3 províncias geológicas do planeta: escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Do Brasil, nós só temos escudos cristalinos e bacias sedimentares. Bacias sedimentares corresponde a 64% do território brasileiro. E escudo cristalino corresponde a 36%. Então, pessoal, até mais. Até uma próxima.